O perigo dentro de casa, uma falta de cuidado que pode levar à morte. Os choques elétricos a cada dia fazem mais vítimas, muitas delas com graves consequências. Na Paraíba, os casos desse tipo de acidente estão se tornando cada vez mais comuns. São crianças, jovens e adultos vulneráveis a um perigo que mora ao lado, que exige um cuidado redobrado. Pequenas atitudes que podem salvar vidas. É o que você vê agora na reportagem da semana. Souza, sertão paraibano. Uma estrutura foi montada para uma festa em uma das principais avenidas da cidade. Houve vazamento de corrente elétrica. Uma mulher de 38 anos tocou e morreu. Francisca Batista da Silva tinha filhos e marido. Minha criança estava mais ela também, se tivesse pegado tudinho, tinha morrido, todos três, né? Tanto a minha esposa, que eu perdi ela, e podia perder minha filha e perder uma cunhada também, né? A minha vida que vai ser difícil agora. Trabalhei junto mais ela para criar todos os quatro. Aí agora se separar uma de uma vez. Conde, litoral sul da Paraíba. Na zona rural da cidade, uma jovem de 13 anos perdeu a vida após levar um choque no momento que apertou o acendedor elétrico do fogão. Eu ainda peguei no pulso dela, estava ainda... Aí a gente foi buscar a ambulância, que fica perto, e tentamos socorrer, mas ainda chegou ainda com vida, porque o laudo acusou que ela ainda estava com vida ainda, mas não resistiu não. Itabaiana, interior do estado. Nesta casa simples, um bebê de 5 meses morreu eletrocutado quando pegou no fio do ventilador. O acidente aconteceu quando o padrasto deu uma rápida passada na casa do vizinho. Eu terminei de tomar meu café e vim. Foi a terceira vez que eu vim ver ele. A emborcada, ele acabou com minha no fio. Ali, ó. Em João Pessoa, esse menino conseguiu sobreviver a um choque elétrico. Cauã, de 2 anos, estava com a mãe. Quando ela saiu para pegar a mamadeira, o garoto pôs o dedo na tomada. Quando eu escutei só foi o grito. Aí quando eu voltei, ele já estava pegado na tomada. Ele foi encaminhado ao médico e depois liberado. Em 2008, o maior hospital público da Paraíba recebeu 79 pacientes que levaram choques elétricos. No ano seguinte, 103. No primeiro trimestre de 2010, 38 pessoas já foram atendidas. Esses dados são os únicos disponíveis sobre o assunto na Paraíba. Mas os especialistas dizem que a quantidade de vítimas de choques elétricos é muito maior, porque muitas preferem não procurar o médico. Agora, um outro fato importante. Embora muitas pessoas passem a maior parte do tempo na rua, é dentro de casa onde acontecem os mais graves acidentes. Isso porque as instalações elétricas em muitas residências são precárias. O material é de baixa qualidade, feita por curiosos, sem nenhum tipo de critério. O bom é que nem todos os lugares são assim. E nós comprovamos isso. Convidamos o doutor em Engenharia Elétrica e professor da Universidade Federal da Paraíba, Clivaldo Silva, para conhecer a casa da funcionária pública Rosíris Ferreira. Ela mora no bairro dos Bancários, na capital. Aqui vivem 4 adultos e uma menina de 1 ano e meio. Já na entrada, o professor elogia a instalação da cerca elétrica. Cerca elétrica não é só colocar 220 volts nela. Existe uma norma adequada que deve ser feita por pessoal competente. Pessoas autorizadas que sabem fazer o serviço. No caso aqui, nós mostraremos, a cerca está devidamente de acordo com a norma e se haver uma pessoa chegar a tocar nessa cerca, ela não morrerá e sim sofrerá um impacto de choque elétrico, mas no sentido de que não cause dano à pessoa nem ao corpo humano.
No interior da casa, o professor logo percebe uma atitude prudente. Já que a casa tem criança, todas as tomadas são tapadas com esse protetor. Isso é de fundamental importância, principalmente na casa que contém crianças, como tem aqui a da senhora. Principalmente a criança de 1 ano e meio, em que há possibilidades enormes de se colocar material condutor nos elementos abertos das tomadas. Então, protegê-las com o selo é fundamental. Seguimos para a área de serviço e o professor encontra um problema no aterramento da máquina de lavar. Aqui nós estamos com um caso em que você tem a haste de terra e aqui é o conector chamado conector de aterramento. Esse conector de aterramento é encaixado sobre a haste de terra, mas ele se encontra completamente folgado. Então ele não está fazendo contato com a haste de terra. O fio terra aqui, este condutor, está ligado ao conector de aterramento, mas não está fazendo contato com a haste de terra. Portanto, essa máquina está completamente fora do seu aterramento. E, com consequência, pode haver o perigo de choque elétrico, uma vez que a máquina carrega a parte de água. E a parte de água é fundamental, você sabe que onde tem água e eletricidade não pode caminhar juntos. Vamos para o quarto. Instalação perfeita. As tomadas sem qualquer tipo de sobrecarga. Mas no banheiro, um problema muito comum na maioria dos lares brasileiros. Uma coisa que também não deve acontecer é utilizar plugs para você fazer a instalação do chuveiro. Esse cabo ele deve ser ligado diretamente dentro da caixa de passagem, utilizando aqueles espelhos de telefone, onde você só tem o orifício, onde esse condutor aqui passa por dentro do orifício e a emenda é feita dentro da caixa, para que quando você tomar banho aqui, a água não respingue sobre os terminais das tomadas. Bom, e outro fato importante é que esse interruptor aqui nunca deve ficar dentro do box, em virtude da altura que ele está. Quando você tomar banho, a água vai molhar, né, e pode penetrar dentro desse interruptor e aí conduzir energia para a parte de fora. E no momento que você tentar ligar e desligar, você está submetido ao choque elétrico. No corredor, o professor ainda achou uma caixa de disjuntores sem a tampa. Após quase 1 hora na casa, algumas sugestões para a dona Rosíris. 2 pontos fundamentais que eu observei aqui é a tomada de 3 pinos, ou seja, o fio terra de todas as tomadas e um dispositivo necessário para a proteção de choque elétrico. Esse dispositivo é o chamado dispositivo DR, que é colocado no quadro de distribuição na alimentação da casa, para que qualquer eventualidade, qualquer corrente de fuga, esse dispositivo dispara e com certeza não causará nenhum dano físico à pessoa. Para conhecer e entender um pouco mais sobre DR, nós fomos conversar com este outro professor universitário e projetista elétrico. Ele nos apresenta o dispositivo, pequeno e muito importante. Ele funciona da seguinte maneira: quando tem um vazamento de corrente, o nome correto é corrente de fuga, o equipamento ele analisa a diferença de elétrons de um lado para o outro e analisa que houve algum problema. Ele vê, entre aspas, esta diferença de passagem de elétrons e considera isso um problema. Ou seja, o DR desliga a energia em caso de choque elétrico. O professor Valder ainda nos esclarece outro ponto. Você está acostumado com esse tipo de tomada de 2 pinos. Também já viu essa com 3. O detalhe é que a tomada tripolar é o novo padrão brasileiro. Novo e muito mais seguro. Ela praticamente elimina a possibilidade de um toque na parte elétrica, na parte metálica dessa chave, ela praticamente desaparece, porque o contato elétrico desaparece. O contato elétrico só ocorre quando a tomada está completamente dentro da parte fêmea da tomada, no caso esta daqui. Um anjo da guarda que dona Rosíris quer por perto. Depois das orientações, ela já decidiu colocar o DR junto dos disjuntores e rever a máquina, o fio aterramento, o fio terra dela, que realmente o professor viu que não está com segurança. E numa casa que tem um bebê, todo cuidado é pouco. A gente tem que estar vigilante 24 horas, porque 1 segundo é fatal.